sábado, né, que vai ficar nas todas as plataformas do Vai Correndo, a Fã também depois vai compartilhar, sobre treinamento, aquecimento, se melhora a performance nessa época mais fria. E eu gosto de dar nossos pitacos aí como corredores. Alguns gostam, alguns não gostam. E o Du e o Rodrigo Inoue mais na parte técnica, aí, na parte fisiológica e na parte de treinamento, dando a opinião e também passando conhecimento aí sobre essa época de frio, aí, como que a gente pode melhorar, né? E também treinar certo nessa época. Beleza? Já passo a palavra para eles aí para começar esse nosso bate-papo. Bom dia a turma do Vai Correndo, bom dia a turma da Fan Sports. Vamos bater um papo hoje, legal, porque agora em Ribeirão a gente não tem muito frio, mas tem mudança climática, então é diferente do que a gente encontra no ambiente de muito calor que geralmente tem, e a gente precisa de fazer algumas adaptações para o treino. Vamos discutir, trocar uma ideia sobre isso hoje. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos aí a mais uma live Vai Correndo e Fan Sports. E vai ser um tema bem legal, e Ribeirão Pretano tem um pouco, falando do pessoal da cidade, né? Tem um pouco do medo do frio, né? Mas acho que tem muita coisa bacana de vantagem nessa época pra gente treinar, e vamos bater um papo aí hoje. É isso aí, pessoal. Bom dia para todo mundo, a galera que está chegando, que está acompanhando aí no Instagram do Vai Correndo, nessa mídia que vai ficar registrada, né, em todas os canais do Vai Correndo, o pessoal da Fã também, o meu abraço. E é um dos temas que eu sou recheado de dúvidas, né? E a gente tem aqui a participação do Rodrigo Japa e também do Vicentino. Vai ser muito legal para tirar essas dúvidas que eu tenho sobre a corrida no frio, sobre a respiração, quando a gente está praticando a nossa corrida nesse clima mais fresco, né? Nesse frio. Quem mora em Ribeirão, a gente sabe que a plataforma aqui ela atinge o mundo todo, né? E tem gente que vai estar assistindo e que está numa região que é mais quente, né, do que aqui na nossa Ribeirão Preto, que é onde a gente está sediado e está baseado. Aqui na nossa cidade, o frio, quando ele chega, ele é muito intenso, porque nós somos acostumados a correr em temperaturas de 30 graus, 32, 35, e quando cai para 18, o nosso corpo sente, né, essa diferença e afeta na nossa corrida. E eu quero já começar, né, ouvindo do Rodrigo Japa, justamente essas partes técnicas, né, dessa corrida, da corrida no frio, o que muda para o nosso corpo, já que o Rodrigo tem esses estudos, essas técnicas todas, como que a gente deve conduzir a nossa corrida, o nosso corpo, nesse período que é de vento no rosto, né, trava, né, a respiração nossa. Então, esse papo vai ser bacana aqui, Japa. Olha, a gente precisa de começar entendendo o que muda no ambiente, e porque quando a gente entende o que muda no ambiente, a gente se adapta a ele. No frio, nessa época que a gente está entrando agora, a gente tem uma temperatura mais baixa e um ar mais seco também. Às vezes as pessoas acham que no verão o ar é seco, mas não é. No verão o ar é úmido, porque a gente chove muito. Apesar desses tempos agora a gente está tendo algumas chuvas, que não é comum em junho, né? A gente ainda tem um ar muito seco. Se vocês perceberem, está difícil de respirar até, né? Porque o nosso corpo tem um ambiente que seria o ideal, uma temperatura que seria ideal para nosso corpo, dentro dele, tem em média 37 graus. Então, quando a gente tem uma temperatura externa muito baixa, o nosso corpo se adapta a isso, ele mantém o calor lá dentro. Para manter o calor dentro do corpo, a gente começa a ter mais vasoconstrição. O sangue para de ir para as extremidades. O nariz é uma das extremidades. E o nariz é onde a gente respira. Então, o que acontece? Com menos sangue, a gente deixa de ter um processo de combate às infecções ou os vírus que podem entrar pelo nariz. E aí a gente começa a ter mais propensão à doença respiratória. Até o respirar é mais difícil, porque começa um processo inflamatório mesmo, né? A gente está sob ataque. Uma outra coisa que existe nessa época, a gente tem uma poluição do ar muito maior. Como o ar frio ele é mais denso que o ar quente, esse ar frio empurra a poluição para baixo e essa poluição não dissipa. Então a gente fica respirando muita poluição, o que já é também um agente estressor, que já é um agente que aumenta o nosso processo inflamatório. Então, quando a gente vê temperatura baixa, um ar mais seco,
e muito poluente no ar, a gente entra num processo inflamatório, é por isso que fica difícil de respirar. Então, quando as pessoas vão correr, geralmente sente dificuldade de respirar com o nariz fica meio que bloqueado, meio fechado, né? É um processo inflamatório que está acontecendo. Aí a tendência da pessoa é respirar pela boca, que também é um grande problema, porque quando a gente respira pela boca, a gente deixa de filtrar um monte de micro-organismo que existe no ar, que seria filtrado pelo nariz. E aí a gente também aumenta as chances de ficar doente, de ter doença respiratória. Então, o que a gente tem que fazer? O corredor tem que fazer. Entender que a gente desidrata demais no frio, a gente não transpira muito. Porque o que acontece? Quando a umidade está alta, a gente transpira, a pele fica molhada, porque a gente perde água, mas o ambiente também está molhado, a gente não consegue evaporar essa água. Então, a gente tem uma percepção de suor muito maior. Mas no inverno a gente transpira demais. A nossa pele fica muito seca. A pele de vocês não fica seca agora? Provavelmente a perna deve estar já branca, aquela garrafa no congelador, na hora que você tira, tá branquinha. Nossa pele vai ficando desse jeito, né? Então a gente tem que usar mais hidratante. Esse é um sinal de desidratação, né? Essa pele branca, a canela de pedreiro, que a turma costuma brincar, ela é uma pele desidratada. Então, se está desidratada é porque a gente perdeu muita água e não repôs essa água. Então, no frio, as pessoas acabam não tomando água para correr, e é um erro isso. Isso piora a respiração, piora esse processo inflamatório, piora a corrida. Então, a gente tem sim que se hidratar bastante, continuar se hidratando. É óbvio que o volume de água talvez vai mudar, porque você, no inverno, é meio, o que eu estou falando assim, pode ser um pouco contraditório, porque às vezes dá mais vontade de fazer xixi, porque o nosso mecanismo está diferente, né? Mas acha uma dosagem de água que você consiga tomar e absorvendo, porque na corrida você vai desidratar bastante também, e é comum gente quebrar no inverno, em corrida, porque não bebe água, e aí faz a corrida inteira sem água, porque acha que não está transpirando, né? A pele está sempre seca, a camisa está sempre seca, e o cara acaba quebrando e diminuindo o rendimento dele por desidratação, que é uma coisa simples de resolver. Então, em linhas gerais, é isso. A gente precisa de se hidratar, a gente precisa de tomar cuidado com evitar o ar em ambientes muito poluídos, porque isso também piora o nosso rendimento, né? Se a gente tem uma poluição que não dissipa, se você for correr no horário de pico na avenida ali, você vai estar com muito mais exposição à poluição, que o ar a poluição não dissipa no inverno, né? Basicamente é isso. Legal. Passada essa parte fisiológica, assim, vamos dizer, vamos tentar ir até numa ordem cronológica aí da corrida e do assunto. Surgiram até algumas dúvidas que a gente tinha postado no nosso Instagram, e para quem está assistindo a live no Instagram ao vivo, também pode mandar dúvidas, se alguém tiver, viu, pessoal? Bom, Du, passada essa parte, o aquecimento em si é uma coisa que sempre gera dúvida, principalmente na época de frio. O aquecimento e o vestuário, ele precisa sofrer alguma modificação nessa época? Tem que tomar um pouco mais de cuidado no aquecimento? O que você pode falar a respeito disso? Até pegando um pouquinho o gancho do que o Japa falou sobre a nossa temperatura média corporal, né? E a gente precisa chegar numa temperatura um pouquinho melhor para estar pronto para qualquer que seja a atividade física, nesse caso a corrida. Então requer, a gente está meio tenso, nesses dias a gente acorda mais dolorido, né? Porque se encolhe ali para manter essa temperatura no corpo. Então, eu acredito que a união de todos esses fatores, né? De voltar a ter uma mobilidade melhor, né? Então, o aquecimento é ainda mais importante nessa época, por conta de que a temperatura faz a gente ficar ainda mais tenso, ainda mais sem se movimentar, né? Então, a gente fica ainda mais distante do ideal que a gente teria que estar antes de começar uma sessão de treino. Eu queria pegar um gancho também no que o Japa falou sobre a água. A gente toma menos água correndo nessa época. E uma dica, e isso vem até de nutricionistas também falam muito isso. Eles têm já vi mais de indicarem um processo de
quando você vai fazer uma prova, ou algum longo, ou alguma prova mais, que vai exigir um pouco mais, de fazer um estoque ali nos dias anteriores àquele treino ou àquela prova, né? Então aí faz sentido também, não só durante a corrida, mas no dia a dia, como está mais frio, a gente toma menos água também, né? Então, não só durante, mas prestar atenção na sua rotina e manter o nível de hidratação alto também. Beleza, e sobre o vestuário, precisa também tomar um pouco mais de atenção? Eu, particularmente, cara, eu sinto muito frio nas mãos, até um pouco, o Japa falou aí, nas extremidades. Minha mão fica muito gelada, cara. E uma coisa que me resolveu, simples, foi comprar uma luva até própria aí para corrida, baratinho. E uso manguito. Hoje não teve necessidade, mas semana passada que eu fui correr, que eu fiz os 42, tava de manguito, é uma coisa que não me atrapalha, eu acostumei. E a luva, principalmente. Mas precisa, às vezes tem muita gente que até acha que tem que correr com aquelas corta-vento, muita roupa, isso tem necessidade? Se você olhar nas grandes provas, né, eu acredito que isso fica um pouco pessoal, né? Porque se você for ver, o pelotão da frente ali sempre tá de regata, short, né? Você não vê muita diferença. Às vezes você vê um manguito, alguma coisa, mas o que eu acho que faz diferença talvez seja uma roupa pré-largada, né? Você se manter aquecido ali antes de começar a prova. Até Nova York, quando eu fui, existe a campanha do agasalho lá, né? Então, existe durante o percurso todo vários locais, e na largada também, para você ir largando o seu agasalho durante a prova, e aquilo vai ser doado para a instituição, porque eu acho que é mais um pré-treino ou pré-prova que você precisa manter-se aquecido do que o momento. Eu particularmente não sinto falta. Principalmente porque nós estamos sem grandes maratonas nesse segundo semestre, né? Mas principalmente maratonas internacionais que geralmente são mais frias. Isso que o Du falou de Nova York, eu não tive a oportunidade ainda de ir, mas fui para Buenos Aires. Essas grandes provas internacionais, muita gente fica com isso. Mas eu vou correr de blusa e depois, onde que eu vou deixar, como que eu faço? Então, uma dica é já pegar uma blusa ou até uma de corrida mesmo, desse jeito aqui, e por cima, que nessas grandes provas existem, no começo da prova ou no decorrer da prova, pontos para você descartar e deixar na rua, e depois vem o staff pegando e eles fazem doação dessas roupas. Então, principalmente que é uma dúvida, muita gente me perguntou ano passado que eu corri em Buenos Aires, que estava muito frio também. Eu fiz isso, eu tirei, depois levei uma mais velha, que era uma camisa de corrida, fui por cima e depois já descartei logo pertinho da largada, e tenho certeza que ainda teve gente que aproveitou, que eles fizeram uma doação. Então, é sempre uma dúvida para quem vai correr em lugares frios, grandes provas, né? Não são todos os lugares que tem, mas é uma coisa menos para se preocupar aí. Eu só queria complementar aí que é importante, sim, fazer um bom aquecimento. A gente tem que manter a temperatura do corpo e o sangue para de ir para as extremidades. É por isso que a gente, no começo da corrida, no frio, sai, parece que tá tudo doendo, né? A gente sente dor mesmo para começar. Então, porque o sangue não está nas extremidades, o sangue não está nas pernas, o sangue, igual o Tibério falou que ele sente frio na mão, é porque o sangue não está na mão, e por isso que a gente começa a ter muito desconforto no frio. Então, fazer um bom aquecimento é uma das coisas de quebrar essa rigidez, essa musculatura mais rígida no início da corrida. Como o Tibério falou, as extremidades ficam frias. Faz muito sentido as pessoas usarem luvas ou gorro. Às vezes tem gente que não tem cabelo, que esfria muito a cabeça. A gente perde 30% do nosso calor, a gente perde pela cabeça. Então, pessoas sem cabelo perdem muito mais calor. Então, quem é careca sabe que precisa de usar um gorro, um boné, alguma coisa no inverno, né? Mas uma coisa importante, a gente tem limiares diferentes. Então, os europeus, por exemplo, os caras suportam, eles vêm aqui em Ribeirão, eles vão correr sem camiseta, com certeza. A gente que está acostumado a andar com 30 graus, e às vezes até 40 graus, a gente sofre muito, baixa um pouquinho a temperatura, 18, 16, já sente frio. Mas a corrida, geralmente, ela vai esquentando ao longo do dia, né? Aqui em Ribeirão, principalmente, começa frio e vai esquentando. Em provas grandes, se a pessoa faz uma maratona, em 3, 4 horas, a temperatura muda muito, né, do início até o final dela. Então, é uma dica legal isso, levar roupas que você não se importe de dispensar essas roupas. Então, às vezes, vai ali
numa loja ali do centro, compra um moletom baratinho, alguma coisa do tipo. Depois você dispensa. Porque a hora que começar a corrida, o seu corpo vai começar a produzir calor, seu corpo mesmo vai te esquentar. Você não precisa de um agasalho te esquentando. O próprio músculo trabalhando perde calor e faz a temperatura subir. Então, provas que são longas, que as pessoas às vezes ficam na dúvida se corre. Aí o cara leva aquela camisa legal que ele gosta, ele não quer dispensar, aí amarra na cintura e fica correndo aquele negócio, ou ainda não tem onde amarrar, fica correndo com calor. Aí o rendimento cai, agora já não é por causa do frio, é por causa do calor. O cara começa a sofrer com calor. Corta-vento, uma porcaria para correr. Corta-vento não passa vento nenhum. E aí a hora que você esquenta, você começa a ferver dentro dele, porque ele não perde calor. E aí você começa a ficar muito quente por dentro, começa a transpirar demais, né, porque você não consegue transferir esse calor para fora. Você começa a cozinhar. Então, corta-vento não é uma boa roupa. Eu, quando corro em frio, geralmente eu gosto de ter a mão coberta, que eu sinto muito frio na mão. Levo um manguito, porque a hora que esquenta eu desço o manguito, não preciso de amarrar em lugar nenhum, fico correndo com ele no punho aqui mesmo. E um gorro, né? E o gorro, geralmente, também se esquenta, eu tiro, dá para colocar no short, enfim, dá para se virar com ele. Mas sempre contar com isso, que você vai esquentar. Depois de 20 minutos correndo, a temperatura vai subir. E se você não levou nada que você consiga dispensar, jogar fora, leve coisas que você consiga continuar correndo com ela. Acho que essa que era a minha dica aí, para quem vai correr em lugares frios e não sabe que roupa levar. Agora, olha que legal a relação que a gente pode chegar de tudo que a gente falou até agora. A gente relacionar o baixo nível de hidratação durante esses dias com um cara que vai correr de agasalho, gorro, uma luva, e ele não descarta isso durante o treino, né? O cara já está desidratado e ele pode desidratar ainda mais de não se livrar disso a hora que o corpo dele já está quente, já está na temperatura ideal durante a corrida, né? É uma sacada legal, uma dica boa. E uma das fadigas, um dos mecanismos de fadiga é a desidratação, né? O cara chega a desidratar, desidrata mais ainda, não faz sentido nenhum, né? E a turma às vezes não se liga nisso. Sobre a hidratação, até comentei com vocês durante a semana, eu sempre tanto procuro beber água, né, durante uma corrida, seja treino ou seja a prova mesmo, mas nesse período de frio, eu notei que o meu corpo consegue correr 5 quilômetros sem sequer pedir a hidratação, pedir água, né? Eu queria ouvir de vocês, de todos também do Japa, do Du e do Tibério, como é que o corpo de vocês reage? Se ele também não pede hidratação no frio, ou se entre nós aqui já há outro tipo de fisiologia, alguma coisa nesse sentido. Isso é bem interessante, porque, na verdade, eu vou falar aqui, mas a gente precisa de entender isso. A gente não precisa de hidratar em corridas de 5 e 10 quilômetros. Não é porque a gente não desidrata, a gente desidrata. Mas a hora que você vai começar a sentir os efeitos da desidratação, você está parando o treino. Então, correr 5 e 10 é possível correr sem água, sim. Correr distâncias maiores, aí é suicídio. Você tem que começar a hidratar logo do início, mesmo que você não esteja com sede. Eu vou correr 15 quilômetros. Lá dos 3, 4, 5 quilômetros, eu já tenho que começar a me hidratar, para não levar esse efeito lá para o final. Depois dos 10 quilômetros, a hora que eu já desidratei, a pessoa corre bem até 10 quilômetros, aí começa a cair, né? O final do treino longo, o final da prova longa, cai muito no final, porque ele deixou de hidratar lá no início. Então, a primeira diferença que a gente tem que ter, eu vou fazer o quê? É um treino que dura menos de 1 hora, não preciso de hidratar antes, não preciso de hidratar na hora. Mas, é o que o Du falou anteriormente, você já tem que chegar hidratado. Então, você já tem que chegar com nível bom de hidratação para você desidratar, né, como efeito do treino, e aí depois você está parando. Vai fazer distâncias maiores, o jogo é outro. Além de chegar hidratado, que faz muita diferença, você tem que, mesmo sem sede, você tem que ficar se hidratando. Porque depois que passa de 10 quilômetros, eu falo 10 quilômetros é porque, em média, 10 quilômetros é 1 hora, né? Tem gente que, às vezes, é mais, é 12, 13 quilômetros, alguns menos, 8 quilômetros, mas eu falo em 10 porque é 1 hora, mais ou menos, de exercício. Passadas 1 hora de corrida, você vai começar a sofrer com desidratação.
E se você não começou a hidratar lá atrás, esquece, você não consegue mais reverter isso. Aí o treino, a prova, já foi para o saco. Então, essa é a diferença. Qual é o treino, qual é a distância que eu vou fazer? 5, 10 ou é mais? Se for mais, precisa de hidratar. Mesmo sem sede, tem que hidratar. Se for menos, dá para levar 100. Isso mesmo no calor. Mesmo no calor, dá para levar 100, 5 e 10. Às vezes a pessoa toma porque ela sente a boca muito seca, fica desconfortável, beleza, mas não que precise. Se ela chegou hidratada, não é necessário. E mesmo numa prova de 5, a gente já acostumou que naquele ponto de 2,5 vai ter um ponto d'água, né? Então, para quem está sempre correndo prova, que seja de 5, já acostumou que com 2,5 ele vai ter água para tomar. E pode ser que, quando você está treinando, pode ser que o corpo chegue nos 2,5, ele está tão acostumado a receber aquela água no quilômetro 2,5, quase 3, que ele pode ser que peça para você, estou precisando de uma água aqui, né? Então a gente passou a ser condicionado a isso, que no 2,5 nós temos que tomar água. Eu tenho aquela visão do restaurante à vontade, né, cara? Puta, quando você vai numa churrascaria à vontade, cara, você come coisa ali que você sai passando mal de tanto que você come, porque é à vontade. Aí você vai numa corrida de 5, tem água nos 2,5, o cara vai lá e pega. Bom, tá no meu custo aqui, eu já paguei na inscrição. Não precisa de beber, né? O fato é esse, não precisa. Mas o cara, às vezes, já tem o hábito de pegar, sei lá por quê, mas não precisa. Bom, eu até no que o Japa, no começo dessa fala dele aí, porque tem que tomar muito cuidado isso de como lidar com isso, porque tem gente que vai querer reproduzir já, né, e correr 10K sem hidratar, enfim. Eu venho mudando muito, principalmente esse ano, meu método de hidratar e principalmente agora na época do frio. Como o Japa falou aí, até 10 km, hoje eu sinto que eu realmente não preciso de hidratação, principalmente na época do frio. Essa sensação de boca seca, ela até diminui, né? Porque você transpira um pouco menos. Enfim, só que, por exemplo, hoje eu fiz 21 quilômetros, até os 10 eu não estava com sede. Só que, como eu ia fazer mais, aí eu usei a outra estratégia que o próprio Japa falou. Lá pelos 6, meio que sem vontade, pelo menos molhei a boca e bebi um pouco. Mas daria para passar dos 10 até uns 12, 13, eu acho que eu chegaria. Só que com certeza lá nos 21 já ia me fazer falta, né? Então eu comecei um pouco antes. E o que eu tenho sentido muito também, que aí cada um tem que conhecer seu corpo, escutar seu educador físico, enfim. Eu estava bebendo muita água nas provas. Até porque o Gonçalo falou, essa oferta aí, às vezes, tem provas, às vezes, até de 5 km que tem 2 pontos de água. E aí, você parar para pensar em 2 pontos de água em 5 km, você beber o copinho inteiro, mesmo sendo aquele copinho pequeno, você vai chegar com mais peso, mais água, né, mais volume do que antes do que você saiu da largada. Isso, em tese, não tem muita lógica, né? Então, eu sentia que, às vezes, eu estava muito pesada aquela água no estômago. E, lógico que tem que tomar cuidado nessa época de frio, porque tudo que a gente falou, às vezes você não tem tanta vontade, mas quando for um treino longo, você precisa hidratar. Mas eu tenho usado bastante essa técnica aí de, sei lá, exercício até 50 minutos, 1 hora, que não está tendo a necessidade e eu senti que meu rendimento não caiu. Pelo contrário, eu sinto que eu termino o treino até um pouco mais leve, sem nenhuma disposição estomacal, porque também tem uma outra coisa, eu percebi, conforme você vai aumentando a sua velocidade nas provas, sei lá, você beber água correndo a 5 por quilômetro é uma coisa, você beber água correndo a 4,30, a mecânica é diferente. Então, às vezes, eu meio que dava uma engasgada quando eu comecei a correr um pouco mais rápido. Você perdia a passada, perdia a respiração. Então, realmente, prova de 5 hoje, ou um treino de 5, eu não bebo porque vai dar ali na casa dos 22, 23 minutos. E se eu beber, às vezes, só se tiver muito calor e ter aquela necessidade, às vezes, de molhar a boca. Mas senão eu vou perder a passada, vou perder a respiração. Isso aí eu fiz. Eu acho que convém muita gente ir conhecendo o corpo, principalmente em treinos, né? Que se você quebrar ou em treino, não vai ter tanta importância igual numa prova, né? Mas conhecer principalmente para isso. Porque eu vi que muita gente chegava, tinha relatos, e eu mesmo, chegava às vezes mais pesado numa prova de 10 km, o cara bebeu quase 1 litro de água. Enfim, não tem a necessidade, né? Às vezes você tem aquela coisa na boca, aqui é muito calor, em época de calor e tal, mas
você consumir 700, 800 ml de água em 1 hora numa corrida, não tem a necessidade desde que você chegou hidratado, né? Como vocês falaram aí. Isso é muito legal que você está falando, porque a gente tem uma fadiga que a gente vai acontecendo, a fadiga ela vai aumentando ao longo da distância. Então, quando a gente tem um equilíbrio de hidratação e de desidratação, você vai perdendo peso e, de certa forma, isso compensa a fadiga. Então, você vai ficando mais leve e vai conseguindo manter o ritmo. Quando o cara se hidrata mais do que precisava, realmente ele fica mais pesado. Ele termina a prova mais gordo, não gordo, né? Mas mais pesado do que ele começou. Tem alguma coisa errada nisso, né? E a outra coisa também é que, cada parada que você dá para pegar uma água para você beber, você tira o ritmo que você estava. Porque é impossível você estar no mesmo ritmo bebendo água. Então você diminui um pouco. Aí já é um desgaste também, de sair do ritmo, ter que voltar para o ritmo, sem contar que a água sozinha não hidrata ninguém. A gente precisa de uma concentração. A água só, por si só, quando você bebe, você tende a eliminar essa água, porque a gente tem um desbalanço de sódio, potássio, que quando a gente transpira, a gente perde sódio. E aí, quando você bebe água sozinha, você não repõe o sódio. E o sódio é uma das coisas que segura a água no seu corpo. Então, pessoas que querem fazer uma distância maior, que querem se hidratar bem, não adianta só beber água, tem que beber alguma solução que tenha sais minerais também. Aí tem vários produtos no mercado aí, um exemplo são os isotônicos, tem até carboidrato junto dele, e isso aí ele tem essa composição de sais minerais juntos que ajuda você a absorver a água e segurar a água. Se você beber água sozinha, você bebe a água, depois joga essa água fora, não se hidrata e ainda fica mais pesado. Então você acaba a prova mais pesada que começou e não tem benefício dessa hidratação, não vai transferir em rendimento. Beleza. Bom, partindo já mais para a fase final aqui da nossa live, estando tudo ok, a hidratação, a pré-hidratação, vestuário, por que geralmente, né, aí falando em provas, os recordes geralmente são batidos em temperaturas mais baixas, já que a gente até falou aí que é mais difícil para começar, tal, principalmente para nós que somos de temperatura mais alta, mas eu acho que vocês até podem falar melhor aí, existem estudos, né, os recordes, aí geralmente eu acho que é temperatura ideal de 8 a 14 graus, são os maiores quebras de recorde, aí, principalmente em longas distâncias, né? Por que isso ajuda muito a performar? E aí eu acho que até para o amador também, né? Muita gente vai buscar as provas frias, igual no Brasil, em Porto Alegre, ou na Argentina, Berlim, que todo mundo, lógico, tem o percurso também, que é plano. E aí uma passagem minha mesmo, eu realmente, quando eu corri, aliado a outros fatores de treinamento, né? Mas eu tive muito ganho de performance quando era uma temperatura um pouco mais baixa. Isso aí eu senti realmente. Isso é só uma percepção ou isso aí fisiologicamente tem fundamento? Fisiologicamente, cara, com certeza, todos os recordes são batidos em lugares frios. Nenhum recorde é batido em lugar quente. Por quê? O nosso corpo, quando você está tendo contração muscular, né? Quando o seu músculo está contraindo, a cada passada que você dá, o músculo está contraindo, ele aproveita 30% como energia para fazer contração e 70% vira calor. A gente é um pouco ineficiente em aproveitar toda a energia. Imagina que você tem uma caldeira preparando lá um vapor para virar energia, depois para movimentar a máquina, só que muito dessa energia você dissipa ela como calor. Você não consegue aproveitar tudo, 70% vira calor. Então, quando a gente está em ambiente frio, o próprio clima externo, o próprio frio externo te ajuda a resfriar. E quando a gente está em lugares quentes, o calor que a gente produz, ele não dissipa tanto, porque o fora também está quente, né? Então, o calor de fora te ajuda, mantém o seu calor. Né? O calor que você produz, ele não vai embora, não evapora. Em lugar frio, a gente produz calor e ele fica resfriado, né? A gente tem uma contenção externa. E é por isso que as quebras de recorde, geralmente não, todas as quebras de recorde acontecem em lugares frios. E todo mundo que tem as melhores marcas
tem essas melhores marcas em lugares frios. É por isso, pelo controle da temperatura corporal que a gente tem, que no inverno ajuda muito a gente ter um ambiente externo frio, e no verão atrapalha muito a gente ter um ambiente externo quente. Por isso aí. E aí uma coisa que as pessoas precisam de começar a se ligar é justamente aproveitar esse ambiente externo frio, né? Então, se o cara vai correr num lugar frio, ele tem que aproveitar que está frio fora. Não adianta ele ficar também se agasalhando muito e ficar segurando esse calor. Então, aí volta aquelas estratégias, levar roupa que você consegue dispensar, na hora que você começar a sentir um certo conforto. Eu acho assim, qual que é a dosagem da pessoa saber se está na dosagem certa de reter o calor ou não? Meu, você está com muito frio, se o frio está te atrapalhando até, aí você está passando frio, você tem que pôr mais roupa. Agora, se aquele frio, tá frio, mas eu consigo correr bem ainda, estou mantendo um ritmo bom, esse frio é o frio que você tem que passar mesmo. A minha melhor marca foi quando estava 12 graus. Fui em São Paulo, não foi nem fora do país. Em São Paulo tem uma época do ano que tinha a ASICS, a Golden Four, que acontecia no frio, e a prova começou com 12 graus, estava bem frio. E eu levei manguito, luva, gorro, corri até de meião, de compressão também para ajudar a segurar um pouco. A única coisa que eu tirei foi o manguito. O resto, minha mão ainda estava gelada, minha cabeça também estava com um pouco de frio. Quer dizer, eu percebi qual que era o ponto que eu podia tirar de roupa, que eu não ia ficar com tanto frio, mas que também esse frio de fora ia me ajudar. Então, é uma coisa que as pessoas precisam de começar a se conhecer e usar o frio a favor, né? Se a gente tem o frio aí nessa época do ano e sabendo que o frio ajuda a manter a temperatura, escolher provas frias, se você quiser bater recorde em lugares frios, e ter essas estratégias aí de levar roupa que você consegue ir tirando ou colocando conforme você suporta, tolera o frio. Eu ia comentar que eu fiz até, dei uma olhadinha, e a quebra da barreira das 2 horas, né, dos 42 do Kipchoge, existiu ali uma complexidade de condições ideais, né? E uma delas era essa, a temperatura eles viram, né? E aquele dia estava 9 graus. Então a relação que eu queria fazer era com o dia a dia aqui de Ribeirão, né? Eu acho que nem quando está muito frio a gente não sai para correr com 9. Então vai estar, não é como um fator de desmotivacional para a gente, né? Seria até bater um friozinho aqui, pô, o recorde que existe mundial foi perto de 9 graus, então leva para esse lado, né? Leva para esse lado e sai para treinar, dá até o seu melhor, provavelmente você vai ter um resultado bom. Eu particularmente, a época do ano que eu mais gosto de treinar é agora, porque no calor, eu tolero bem o calor, mas agora meu rendimento é muito melhor, né? E uma coisa, eu acho que essa quebra do recorde aí, o cara tava só de manguito, não era? Acho que ele tava até de regata. Né? Tava até de regata. Então, assim, vai de encontro ao que eu falei. Essa temperatura que o Kipchoge produziu ali, o cara tá no máximo dele. Cara, o corpo dele tá fervendo tanto que a 9 graus o cara tá correndo de regata. E aí é óbvio que as pessoas que não chegam no limite, elas não produzem tanto calor e elas sentem mais frio. Mas não é à toa que a elite sempre corre com pouca roupa, porque esses caras estão sempre no limite deles. Aí, na hora que o cara chega, ele já pega uma blusa ali, já põe aqueles cobertores térmicos, porque realmente está frio fora, mas o corpo dele está muito quente, né? Então, vai de encontro aí com tudo que a gente falou. Né? Aqui, peguei uma imagem aqui, ó. A roupa dele. Lá, estava só de manguito. Eu tenho uma última dúvida, e aí eu já encerro aqui da minha parte, que a gente já está entrando nos finalmente da nossa live, da nossa sala de visitas, que envolve a respiração. Geralmente no frio, né, nesse clima, nessa temperatura baixa, o nosso nariz dá uma travada, você não consegue respirar direito e acaba exigindo que você respire pela boca, né? É uma saída usar aquele dilatador nasal durante o frio? Sim, é uma saída usar o dilatador nasal e é uma saída se manter hidratado também. E é uma saída correr em lugar com menos poluição. Porque seu nariz vai travar, porque você está entrando num processo de contenção da inflamação. A poluição é um estressor, é um agente estressor,
ela causa inflamação, como a desidratação também, ela acaba bloqueando essa entrada de ar. Então, você usar esse dilatador nasal é uma excelente opção. Você se manter hidratado é uma excelente opção. E você correr em lugares com menos poluição também é uma excelente opção. E evitar respirar pela boca também, porque você vai ressecando também, né? O nariz não filtra. Você respira pela boca, porque, sem respirar você não vai ficar. Você respira pela boca. Mas você vai perceber que não é uma boa respirar pela boca, né? Fala, só um adendo em relação a dilatador nasal, é também interessante a gente deixar claro que não faz esse milagre, né, em relação a mudar o seu desempenho, né? Vai te ajudar. Porque quando a gente fala, acho que todo corredor já ouviu falar muito aí de VO2 máximo, né? Preciso melhorar meu VO2. E VO2 nada mais é que você captar, transportar e utilizar esse oxigênio para atividade física, no caso a corrida. E nesse caso vai, sei lá, vamos dizer que vai estar ajudando um pouquinho mais a captar. Mas o transportar e utilizar, ele não vai fazer nada de diferente, entendeu? Então, vai te ajudar nesse período, mas não vai fazer um milagre de mudar seu desempenho físico, né? Só vai ajudar a respirar melhor pelo nariz, né? E não ter que respirar tanto pela boca. Isso. A mim, não sei nem se é certo, se tem alguma coisa científica até por trás disso. O que eu faço lógico, não está muito frio, né? Porque senão você vai travar tudo aqui. Eu pego um pouquinho de água, principalmente se a água estiver já mais morna, e passo assim, como se fosse uma coçada no nariz. Isso me ajuda demais. Isso em qualquer época, mas no frio mais ainda. Lógico, tem que tomar cuidado se não é virar para não entrar água no nariz, mas é o simples passar mesmo de água no nariz, isso aí já me ajuda bastante. Uma vez eu acho que eu até falei isso pro Gonçalo, falei, passa a mão, assim, pega a água, ela já vai ficar um pouco mais quente, já natural. Você hidrata, né? E passa no nariz. Bom, para mim terminar, e aí já passo as considerações finais aí para vocês, ainda sobre isso de prova, que a gente falou dos recordes, existe uma temperatura, assim, ideal, porque também o muito frio também aí não dá, né? Senão a gente vai fazer uma prova no Alasca achando que vai bater tempo. Existe aí, sei lá, entre 8, 15 graus, seria essa média aí. Já agradeço, muito obrigado aí para todo mundo. Quem está assistindo no Instagram, talvez hoje à tarde ou até à noite já vai estar a live disponível também no YouTube. Muito obrigado aí para todo mundo. Tibério, então, existe uma temperatura que a gente observa que são os melhores tempos, que vai ficar entre 8 e 12 graus, igual você já tinha falado. O recorde do Kipchoge foi com 9 graus. Mas a gente tem que trazer um pouco para a realidade da turma de Ribeirão Preto. A gente vive num lugar muito quente. Para mim, minha percepção, entre 12 a 16 graus seria uma temperatura ideal para alguém daqui da cidade. Menos que 12 graus, com certeza eu ia passar mais frio do que ia correr bem. E 12 graus no dia que eu corri lá já foi bem desconfortável para mim. Se tivesse um pouquinho menos, para mim, eu acho que ia dar um efeito contrário. Então, entre 12 e 16 graus para a turma de Ribeirão é uma temperatura bacana. Então, quando alguém for procurar uma prova para baixar tempo, também ter o cuidado de olhar qual a temperatura média daquela prova, né, nos anos anteriores. E aí, a turma de Ribeirão procurar alguma coisa entre 12 a 16, não entre 8 e 12, né, 8 e 14, mas entre 12 e 16. Bom, eu também vou agradecer, então, já. Obrigado aí pela nosso bate-papo de hoje. É muito interessante isso, que a gente vai... O Tibério deu uma dica aí que eu nunca tinha pensado, né, de molhar o nariz. Eu acho que é super válido isso. Faz todo sentido, né, a gente hidratar o nariz, e aquela água ali, o corpo já reconhece que tem água lá, então ele vai sofrer menos com isso, né? Então, aprendi essa dica aí, vou usar. O Tibério tá ficando experiente, corredor experiente, cara. E só falta seguir um pouquinho o volume, mas tá bom. Ó, até aproveitando, cara, falando de tempo, a gente caiu muito no frio, falar hidratação, temperatura, né? Vou tentar resumir rapidinho a história que eu vivi na Corrida da Ponte. Eu fiz uma vez, ela não tem mais, de vez em quando ela volta, uma corrida antiga que voltou por uns 3 anos e sumiu. É a Corrida da Ponte Rio-Niterói. Eu fiz em 2011, se eu não me engano, acho que 2011.
e 21K, e eu tava já correndo bem, cara. E a minha primeira meia maratona, eu nem mexia com corrida, nem treinava direito, aqueles loucos, né? De repente vai para uma meia. A gente fez no Rio, já até tava. Foi 2009. Então, 2 anos depois, eu bem treinado e tal, tô nessa corrida da ponte, puta visual, animal, e queria fazer um tempo legal. E, cara, chegou no 15, 16 ali, por mais toda a estratégia que eu tava fazendo legal, começou a parecer um campo de batalha, todo mundo jogado, eu não entendia nada, gente com físico legal e jogado no chão e tal. E aí eu fui saber isso, assim, meu tempo foi uma merda, foi o tempo que eu estreiei na meia sem estar treinando. E puta, eu fui saber depois da temperatura que tava, né, cara? Porque a ponte, concorda que ela é um concreto mais fino, né, do que em relação à rua? Então ela vira uma churrasqueira, cara, e ela te cozinha, e você não sente, não percebe tanto, né, porque tem o vento da ponte em cima, e acabou prejudicando muito, assim. Então é algo que realmente, eu joguei pro outro lado, né, o lance da temperatura, mas realmente faz diferença no nosso desempenho. Eu sinto um pouco menos esse lance de temperatura, porque estou acostumado a jogar o meu futevôlei lá, que jogo bastante na areia, né, às vezes estão meio dia jogando. Mas com certeza faz diferença demais na performance da gente. E hoje foi muito legal. Mais uma vez, obrigado aí a todos, tá? Pela oportunidade. E tamo junto. Beleza? Beleza. Eu já vou também agradecer o pessoal aí, todo mundo que participou, todo mundo que vai estar assistindo aí. E a gente volta em uma próxima oportunidade com outro tema. Muito obrigado, galera. Valeu, obrigado, hein? Falou. Valeu, tchau, tchau.